E aí galera, tudo certo? Vamos gravar um vídeo aqui de 10 dicas de direito eleitoral para sua prova. Tenho certeza que você já está craque em direito penal, processo penal, constitucional. Tenho várias dicas aqui no canal, tá? Deixa o like nesse vídeo para eu continuar fazendo novos vídeos de dicas para vocês. Esse vídeo vai ser especificamente de direito eleitoral. Tenho certeza que você fica bastante em dúvida nesse tipo de matéria porque não cai em todo concurso, mas cai não só para Goiás, vai cair para Sergipe também. Então eu tenho certeza que essas dicas vão servir para os dois concursos. Eles não têm muito para onde correr, tá? Vão cair principalmente as novidades e condições de elegibilidade, tá? Então eu vou fazer as dicas aqui bem minuciosas. Vou colocar um link de um resumo que eu fiz de direito eleitoral, simples, rápido, com o que vai cair. Está um link aí no Dropbox, aqui na descrição do vídeo, tá? Então é só você clicar ali, você abaixa o arquivo, decora ele para essa prova e para a prova de Sergipe, que é muito rápido, são umas 10 páginas só, que é o que vai cair, não tem erro, tá? Então eu vou dar aqui umas 10 dicas que estão também nesse material, tá? Vamos então para as dicas. Dica 1, um abraço, vamos lá. Dica 1 envolve Código Eleitoral. Dica 1, Código Eleitoral. Artigo 5º e 6º do Código Eleitoral. Não podem se alistar como eleitores quem? Os analfabetos e os que estejam privados dos seus direitos políticos. Tem outras duas hipóteses no Código Eleitoral que não foram recepcionadas pela Constituição, tá? Que são aqueles que não sabem se exprimir na língua nacional e os militares. Importantíssimo você lembrar esse artigo 5º, tá? Quanto ao artigo 6º, ele coloca algumas exceções ao alistamento e ao voto. Por exemplo, não precisam se alistar os inválidos, os maiores de 70 anos e os que se encontrarem fora do país. Já não precisam votar os enfermos, os servidores públicos que estiverem impossibilitados por alguma circunstância do serviço e os que se encontrarem fora do seu domicílio. Você precisa decorar essas hipóteses, lembrando sempre que a Constituição traz outras situações de inelegibilidade. E mais, dentre as condições de elegibilidade previstas na Constituição, você precisa lembrar que está lá a parte da filiação partidária. Você tem que lembrar que isso mudou em 2017. A filiação partidária, antes, você precisava ter 1 ano de filiação partidária e domicílio eleitoral na circunscrição. Hoje bastam 6 meses para os dois. 6 meses para o domicílio eleitoral na circunscrição e 6 meses para a filiação partidária. Vamos para a dica 2. Dica 2 de direito eleitoral. Composição da justiça eleitoral. Você tem que ler a Constituição, ok? Essa parte, a leitura da Constituição, não vá muito pelo Código Eleitoral, que é perigoso porque ele é muito antigo, tá? Mas vamos tratar aqui de alguns aspectos dessa Constituição. Por exemplo, o que você tem que lembrar? Você tem que lembrar que nos TREs, os Tribunais de Segunda Instância da Justiça Eleitoral, não podem atuar como juízes parentes até o 2º grau. Já no TSE é até o 4º grau. É até o 4º grau. E essa é uma diferença importantíssima, porque eles adoram pedir em concurso essas coisas banais, né? Outro ponto, decisões do Tribunal Superior Eleitoral que tratarem de cassação de diploma, cassação de registro de partido político, anulação geral de eleição, só pode ser tomada com a presença de todos os membros do TSE na corte, ok? O julgamento só pode começar com a presença de todos lá. Então, isso se aplica também para os tribunais regionais. Então, é um quórum aí de votação no caso de situações muito importantes como essas, ok? Outro ponto interessante de lembrar, as juntas eleitorais, a composição das juntas eleitorais, que é formada por 2 a 4 membros, ok? Então, é importante você lembrar das juntas eleitorais, que são aí formadas por 2 ou 4 cidadãos de notória idoneidade, aquela coisa toda, tá tudo ali naquele meu material que eu deixei no Dropbox, tá? E lembrar ainda que na Constituição a parte importante é que decisões do TSE, em regra, elas são irrecorríveis, salvo se denegarem habeas corpus ou mandado de segurança. Só que para os TREs a disciplina é diferente. Além, você tem várias hipóteses de recorribilidade das decisões do Tribunal de Segunda Instância Eleitoral. Só que nessa parte de habeas corpus ou mandado de segurança, você ainda vai ter a possibilidade de recorrer de decisão denegatória de habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção, ok? Habeas data ou mandado de injunção foram incluídos aí pela Constituição nas possibilidades de recorribilidade de decisões de segunda instância da Justiça Eleitoral, tá? Então vamos para a próxima dica
de direito eleitoral. Vamos lá. Dica 3 de direito eleitoral. Transferência. Você tem até 100 dias para fazer a mudança do seu título dentro do município. Ok? Você tem 100 dias antes da data da eleição para pedir essa transferência dentro do município. Agora, a Lei 9.504, ela estipula que a transferência, em geral, só pode acontecer até 150 dias da eleição. Então, até 150 dias da eleição, em regra, e 100 dias da eleição, segundo o Código Eleitoral, para transferência dentro do mesmo município. Mas você tem um prazo estabelecido na Resolução 21.538, se não me engano, que cai na sua prova, que diz o seguinte, que para transferência, o eleitor ele não pode ter pedido uma transferência anterior já faz um ano, tá? Ele já não pode ter conseguido essa transferência há um ano. E mais, ele tem que ter residência mínima nesse novo local por 3 meses. Então, 3 meses no novo domicílio e um ano do último pedido de transferência, mais o prazo de 100 dias se no mesmo município ou 150 dias nas outras situações, ok? Então, prestar atenção nesses prazos de transferência que eles adoram cobrar em prova, tá? Vamos para a próxima dica. Dica 4 de direito eleitoral. Dica 4 de direito eleitoral. Lembrar, inscrições concomitantes, seja de candidato, seja de eleitor, sempre vai prevalecer a mais recente. O Código Eleitoral diz pro eleitor que será excluída a mais antiga. Já para o candidato, ele diz, vai prevalecer a mais recente, ou seja, se dois partidos inscreverem o mesmo candidato para concorrer às eleições, o juiz eleitoral vai verificar qual foi a inscrição mais recente, qual partido, por exemplo, a pessoa mudou de partido e não comunicou o juiz eleitoral. Então, nesse caso, vai prevalecer a inscrição mais recente no partido mais recente, ok? Essa é a quarta dica. Vamos lá para a quinta dica de direito eleitoral. Então, quinta dica de direito eleitoral. Registro do partido político. Prazo. Primeiro, o partido político se registra conforme o Código Civil, no registro civil. Depois, ele se registra no TSE. Só que ele tem que fazer isso até 6 meses antes do pleito. Ok? Se ele não fizer isso até 6 meses antes do pleito, ele não consegue se registrar para aquela eleição. Então, o partido político tem até 6 meses antes do pleito para se registrar no TSE. Ainda de coligação dentro dessa quinta dica, lembrar que hoje pode coligação para eleição majoritária e proporcional. Para as próximas eleições, nós tivemos uma reforma que não permite mais coligação para eleição proporcional, apenas majoritária. Isso está despencando em prova, tá? Vamos lá para a sexta dica. Sexta dica de direito eleitoral. Você precisa lembrar dos números que os partidos políticos podem preencher, os candidatos que eles podem indicar. Veja só, para o legislativo, os partidos podem indicar até 150% dos lugares a preencher. Então, se ele teria 10, se ele tem 10 lugares para preencher, ele pode indicar 15 deputados. Ou 15 vereadores, ou 15 deputados estaduais ou federais, ok? Agora, tem duas hipóteses que o partido político pode indicar 20 deputados. Ou seja, ele pode indicar para a eleição 200% dos cargos que ele tem para preencher. Quais são as hipóteses? Município com até 100 mil habitantes e, na hipótese da unidade da federação, ser limitada até 12 o seu número de deputados na Câmara dos Deputados. Então, você tem na Constituição a hipótese que, dependendo da população, o Estado pode indicar mais deputados federais. Então, aqueles estados que puderem indicar só até 12 deputados federais, somente nessas hipóteses, até 12, eles podem indicar 200% de candidatos para os lugares que tem para serem preenchidos, ok? Então, você precisa lembrar dessas exceções, lembrar do link que está na descrição do meu material que eu fiz separadinho para vocês, tá? Direito eleitoral, vamos lá. Sétima dica de direito eleitoral. Você precisa lembrar das idades para cada cargo. Sim, isso está na Constituição, mas a 9.504 trouxe uma novidade. Qual seja, se você está concorrendo a um cargo que exige uma idade de 18 anos, ou seja, vereador, essa idade ela é aferida na data do registro da sua candidatura. Já para as outras idades, 21 anos em diante, ela é aferida na data da posse. Ou seja, prejudicou quem vai concorrer para vereador, né? Porque exige 18 anos e exige 18 anos na data do registro, tá? Então, isso é importante você lembrar dessa datinha do registro e importante lembrar que eu até esqueci de comentar na sexta dica, que a 9.504 estipula que para cada idade
você tem para cada sexo, na verdade, você tem agora uma cota de sexo, né? Você tem a cota de 70% de um sexo e 30% do outro. Ou seja, se dos candidatos que eu tenho para registrar eu indico 70% de homens, eu tenho que indicar 30% de mulheres, ok? Essa é uma cota obrigatória para todos os partidos. Então, tem caído em prova. Eu vi até uma questão que exigia cálculo disso aí. Tá? Então, cuidado, 70% de um sexo, 30% de outro no mínimo, tá? Pode ser 50-50, não tem problema. Isso é só um mínimo, uma cota mínima. Então, vamos para a oitava dica. Oitava dica de direito eleitoral. Lembrar, substituição de candidato. Substituição de candidato. Os candidatos podem ser substituídos pelos partidos até 20 dias antes do pleito. Exceção, morte do candidato. No caso de morte do candidato, ele pode ser substituído depois desse prazo de 20 dias antes do pleito. Lembrar ainda que até esse prazo de 20 dias antes, todos os recursos ordinários devem estar julgados. Todos os recursos para serem julgados nas instâncias ordinárias da Justiça Eleitoral devem estar julgados, tá? É um prazo que você tem que observar a sua prova. Vamos para a próxima dica, então. Dica 9 de direito eleitoral e provavelmente a mais importante. Vai cair na sua prova porque envolve muitos dados numéricos, é muito difícil de gravar. Você precisa lembrar, um partido político para ser registrado, ele precisa, no período de 2 anos, comprovar que nesse período de 2 anos ele obteve o apoio de pelo menos 0,5% dos votos dados na última eleição para a Câmara dos Deputados, distribuídos por pelo menos 1/3 dos estados, com nada mais nada menos que 0,1% dos votos dados em cada nesses estados, tá? Nesses estados, em cada um deles, né? De 1/3 dos estados, 0,1% em cada um deles. É coisa para lembrar, né? 2 anos, eleitores não filiados em nenhum outro partido político, equivalente a 0,5% dos votos dados para a última Câmara, para a última eleição da Câmara dos Deputados, sem computar brancos e nulos, distribuídos aí por pelo menos 1/3 dos estados, com nada mais nada menos que 0,1% dos votos dados em cada um deles. Ok? Leia 10 vezes, decore esses números, que eles vão estar nessa prova, tá? Vamos para a próxima dica e última, né? 10ª e última dica. 3 hipóteses de mudança de partido, sem você perder o seu mandato. 3 hipóteses de mudança de partido. Eram 4. Agora são 3 desde 2015 com a reforma eleitoral. Lembrar, você pode mudar no caso de mudança substancial, desvio reiterado do programa partidário, grave discriminação político-partidária e ainda mudança de partido num período que eles estipularam de janela partidária. São 30 dias antes de prazo de filiação para concorrer à eleição, tá? Lembrar que são 30 dias antes do prazo de filiação, você pode mudar de partido, tá? São essas 3 hipóteses de mudança, de justa causa para a mudança de partido político. Cai muito em prova, até porque é muito recente, tão importante quanto a dica nona, tá? Lembrar dessas 3 hipóteses. Lembrar, qual era a 4ª hipótese que foi excluída? Era a criação de um partido. Quando você criava um partido, você permitia que os outros candidatos, que os outros políticos eleitos pelos outros partidos pudessem mudar para o seu partido. Hoje não pode mais. Hoje não pode mais. E, se for possível ainda você lembrar, que quando a mudança aconteceu, tinham acabado de ser criados 3 partidos. E esses partidos entraram no Supremo Tribunal Federal pedindo que essas novas regras não fossem aplicadas a eles, porque seria injusto e tal. E o Supremo aceitou e decidiu que essas regras não se aplicavam para aqueles 3 partidos, aplicando-se então para as situações seguintes, tá? Então, agora lembrar que não são mais 4 hipóteses de justa causa para desfiliação partidária, mas sim 3. Isso vai cair na prova. Eu digo que a dica nona e a 10ª são fato que vão estar na prova, tá? Eu espero que você tenha uma boa sorte. Leia e releia o material que eu coloquei na descrição do vídeo, porque ele vai embasar todo o seu estudo para direito eleitoral, tá? Não tem nada que vai estar na sua prova que não está ali, tá? É ali e os artigos da Constituição referentes à filiação partidária e composição da Justiça Eleitoral, que são fundamentais. Acabou, é só isso aí, 5 pontos garantidos que podem ser fundamentais para que você consiga eventualmente compensar com alguma matéria que você não vá tão bem, como por exemplo História de Goiás, tá? Então espero que essas dicas sejam suficientes para que você gabarite essa prova aí. Vamos lá, abraço!